Oi, tudo bem? Meu nome é Vanessa Tobias, eu sou uma empresária aqui de Florianópolis. A propósito, se você quiser saber mais, é só entrar no meu site, que é vanessatobias.com.br. Mas o que importa hoje é saber qual é o assunto da nossa videoaula. E hoje a gente vai falar de relacionamentos, relações interpessoais e como é que a gente pode usar isso a nosso favor, né? Então, o objetivo desse nosso curso, desse nosso encontro, é pensar como é que eu posso potencializar as minhas relações, como é que eu posso interagir melhor, como é que eu posso fazer com que o meu conteúdo passe para o outro e o outro também interaja comigo e essa relação seja saudável, seja positiva. E quem sabe gere até alguns negócios, né? Que também é bom para nós. Eu aprendi tudo que eu sei sobre relações interpessoais com o Dale Carnegie. Quando a gente pensa em relações interpessoais, a gente fala desse nome. Existe um livro que é super conhecido que chama Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, que em um momento da história, né, foi o segundo livro mais vendido do mundo. Então dá para imaginar que o conteúdo que tem nele é muito conhecido e, se utilizado, dá muito certo. E eu comecei falando do Dale Carnegie porque existe um princípio de relações humanas que é absolutamente fundamental para que a gente realmente faça valer os próximos princípios que a gente vai acessar no nosso curso. É o princípio 4, que é torne-se verdadeiramente interessado pela outra pessoa. O Dale usa 30 princípios de relações humanas. Durante o nosso curso eu vou trabalhar mais princípios que eu vi na prática funcionarem melhor, mas eu preciso começar com esse princípio. Tornar-se verdadeiramente interessado pela outra pessoa te faz de fato ter lembrança sobre quem essa pessoa é, entender o mundo que ela vive e tirar da relação o melhor que ela pode dar. Eu não vejo como fazer funcionar uma relação se você de fato não se tornar verdadeiramente interessado por quem está contigo. A minha primeira grande reflexão diz respeito, por exemplo, à tua equipe. Se tu tens empresa, você conhece bem, você usa um tempo da sua semana para interagir, questionar, descobrir quem são as pessoas que trabalham contigo. Bom, no meu caso, eu tenho uma agenda fixa com a equipe. E, para mim, se eu não tivesse esse momento, eu jamais saberia quem essas pessoas são, que interesses essas pessoas têm, que metas elas querem atingir e até como eu posso ajudar na vida delas, né? Então, para a gente começar a pensar relações humanas, é preciso saber disso. Só dá para ser uma boa pessoa, só dá para se relacionar bem se a gente tiver interesse. Teve uma época da minha vida que eu queria saber como me relacionar bem no sentido de ter uma estrutura de comunicação. Já tivesse algum momento na tua vida em que tu não sabia o que falar, aquele momento elevador, né? Que sempre sobra que choveu hoje, que ontem estava quente, que amanhã vai dar sol. É um velho clichê, mas que de fato em algum momento acontece. Vai na casa da sogra e não sabe que assunto puxar. Uma entrevista de emprego ou até, pior ainda para nós, se a gente tem negócio, como fazer uma boa venda. Como é que eu posso descobrir qual é o melhor produto ou o melhor serviço para ofertar e qual é a estrutura de comunicação que eu preciso desenvolver para conseguir, de fato, ofertar um produto ou um serviço que corresponda a uma necessidade ou uma angústia do nosso cliente. Então, eu escolhi para o nosso primeiro vídeo, então nós teremos 4, esse é o primeiro vídeo, trabalhar uma estrutura de comunicação para quebrar gelo, né? Porque, primeira vez que a gente encontra uma pessoa, que assunto eu vou puxar? Às vezes não tem aquela química, aquela afinidade que eventualmente acontece com os nossos melhores amigos. Então, papel e caneta na mão, todos os nossos vídeos vão precisar de pelo menos algumas anotações, alguns detalhes. Eu gosto muito de usar simbologia, imagens, e são pequenas palavras, são pequenas frases que fazem com que a gente tenha lembrança de como ser uma pessoa boa em relações humanas, relacionamentos interpessoais. Então, papel e caneta na mão e vamos começar. A primeira ferramenta que a gente vai usar chama empilhamento. E o que é um empilhamento? O empilhamento é colocar uma coisa em cima da outra, né? A gente vai empilhar objetos para construir uma estrutura que venha à nossa memória na hora de fazer uma entrevista, na hora de conversar com alguém e na hora de vender um produto. Então, vamos empilhar objetos. O primeiro objeto que você tem que memorizar, que é básico, é um crachá. Então, o primeiro objeto do nosso empilhamento é um crachá. Em cima desse crachá, você vai colocar um martelo. Então, o primeiro objeto é um crachá, o segundo objeto é um martelo. Depois desse martelo, você vai colocar uma casa. Vai imaginando como construir esses objetos, ok? Crachá, martelo, casa. Em cima dessa casa, agora, você vai colocar um bebê. Então, crachá, martelo, casa, bebê. Em cima desse bebê, imagina na mão dele um avião. Primeiro objeto, crachá, depois martelo, casa, bebê, avião.
Em cima do avião tem uma bola de futebol. Primeiro objeto é... Tenta memorizar comigo, vai conversando comigo aqui, ok? Crachá, martelo, casa, bebê, avião, bola de futebol. Em cima da bola de futebol tem um selo raro. Sabe aquele de colecionador? Que você vai olhando em álbum e tem vários? Selo raro. Primeiro objeto qual era mesmo? Crachá, martelo, casa, bebê, avião, bola de futebol e um selo raro. Tá ficando difícil? Dá para memorizar, vai comigo. Em cima desse selo raro tem um troféu. E em cima do troféu, uma trave de futebol. Primeiro objeto de novo e última grande revisão. Crachá, martelo, casa, bebê, avião, bola de futebol, selo raro, troféu e uma trave daquelas de futebol. Se você memorizar isso, você tem uma estrutura de comunicação completa para interagir com qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. O nosso primeiro objeto, vamos agora abrir o significado, a simbologia de cada um desses objetos. O primeiro objeto era um crachá. E o que te lembra um crachá? O nome de uma pessoa, a identificação. Então, a primeira pergunta que você faz para alguém é: qual é o teu nome? Eu sei que parece básico, mas já te chamaram do nome errado? Uma vez eu estava em uma conversa e me chamaram de Roberta. E eu, sabendo que o nome do menino era Alexandre, disse: mas ô Renato? E ele disse: mas meu nome não é Renato. E eu disse: mas o meu também não é Roberta. Porque eu queria que ele lembrasse que o meu nome era Vanessa. O mais surpreendente é que nem sempre a gente se preocupa em lembrar do nome das pessoas ou em perguntar: como é que você gosta de ser chamado? Existe aqui na cidade onde eu moro uma pessoa, uma figura super conhecida. E todo mundo chama ele de Rasta. É o apelido dele. Um dia eu fui conversar com ele: qual é o teu nome? E ele falou: meu nome é Vitor, mas todo mundo me chama de Rasta. E eu perguntei: mas o que você prefere? Ele disse: Vitor, só que só minha mãe me chama assim. Todo mundo fala Rasta. Toda vez que eu encontro ele, ele sempre diz: tu e a minha mãe são as únicas pessoas que me chamam pelo nome. Você já pensou se você chama alguém por um apelido que a pessoa nem gosta? Pergunte qual é o seu nome e como é que você prefere ser chamado. Eu adoro que me chamem de Vá. Apesar do meu nome ser Vanessa, quando me chamam de Vá, eu me sinto mais próxima. Parece que a pessoa já gosta mais de mim. E você, como é que você prefere ser chamado? O segundo objeto era um martelo. Martelo é a simbologia do trabalho. Então, o trabalho é básico. A maior parte de nós trabalha. E essa pergunta, onde você trabalha, abre espaço para um monte de coisas. Inclusive para saber se a pessoa está feliz ou não onde ela está, ou as competências que ela tem, que trocas de negócios podem ser feitas. Onde você trabalha? Você gosta do seu trabalho? O que você imagina fazer com relação ao seu trabalho daqui para frente? Então, a primeira pergunta era o nome, a segunda é: qual é o seu trabalho? Onde você trabalha? Depois do martelo tinha casa. E casa lembra o quê? Onde você mora. O onde você mora abre, por exemplo, para... Você mora em apartamento ou casa? O que você prefere? Em que bairro fica? Né? Às vezes você conhece o bairro onde a pessoa mora e pode puxar um assunto sobre aquele bairro. Ah, estou pensando em construir nesse lugar, moro próximo de onde você mora. Qual é o melhor espaço para visitar, onde eu posso conhecer mais detalhes sobre onde você vive? Então, onde você mora? Depois da casa tinha um bebê, não é? Então, na entrevista, o bebê faz referência à família. Você é casado? Você tem filhos? Eu adoro quando me perguntam dos meus irmãos. A gente quase nunca faz perguntas sobre isso, né? Você tem irmãos? Né? Você pretende ter filhos? Abre-se espaço. Nunca esqueço uma vez que fui na casa da sogra da época e eu descobri que a filha dela tinha sido Miss Brasil. Quando eu perguntei sobre a Miss Brasil, ela se encheu de alegria. As relações interpessoais ali ficaram nota 10. É lógico, porque eu tinha falado sobre algo importante para ela, sobre uma memória positiva sobre a família. Então, abra espaço para perguntar sobre a família da pessoa que você acaba de conhecer, né? Depois do bebê tinha avião. E o avião é a entrevista que faz referência a viagens. Você gosta de viajar? Qual foi o último lugar que você foi? Ou qual é o lugar que você quer conhecer? A propósito, você tem alguma dica de viagem para me dar? Eu tenho férias para tirar. Você pode me dizer que lugar foi o mais legal que você visitou? Eu acho tão fantástico quando a gente abre essa possibilidade, porque tem gente que brilha os olhos de lembrar, de revisitar locais onde essa pessoa esteve. Então, na entrevista, coloca essa pergunta: onde é que você foi? Onde é que valeu a pena? Qual que é a tua dica de viagem para mim?
Depois do avião, tinha uma bola de futebol. A bola de futebol ela não faz referência a time de futebol, não. Porque a intenção dessa entrevista é quebrar gelo para aquecer relações humanas. Então, nessa bola de futebol, a gente vai falar de esportes. Você pratica algum esporte? Né? Você gosta de alguma atividade que tenha relação com o teu corpo? Você faz academia? Você corre? Hoje em dia muita gente corre, né? Então falar de corrida é super comum. Que esporte você pratica? É uma puxada super legal. Cuidado com times de futebol, porque pode ser que você seja de um time diferente do time da outra pessoa seja apaixonada e a ideia de quebrar gelo passa a ser um super gelo e um distanciamento entre essa relação que acaba de começar. Em cima da bola de futebol tinha um selo raro. Um selo faz referência a hobbies. Então, a pergunta é, você tem algum hobby? Você, no seu tempo livre, o que você mais gosta de fazer? Você toca algum instrumento? Você gosta de passear? Você vai até a praia? No teu tempo livre, o que você gosta de fazer? Um adendo aqui, uma abertura, antes da gente terminar esse empilhamento. Essa conversa pode durar horas. Assim, falando rápido, parece que essa conversa terminaria em 5, em 10 minutos. Mas você pode ficar 10, 15 horas, semanas, dependendo da tua habilidade em compor perguntas junto a essas perguntas que já estão sendo feitas, né? Bom, a gente já viu crachá, martelo, casa, bebê, avião, bola de futebol e selo raro. Depois do selo raro tinha um troféu. E o troféu é a referência às conquistas na vida da pessoa. Qual foi a tua conquista mais fantástica? Me conta aquilo que você conquistou que valeu a pena. Eu sempre brinco que eu virei professora, que eu virei palestrante, para eu poder falar das minhas conquistas, porque nunca ninguém pergunta. Então, eu tinha oportunidade, tenho oportunidade quando eu estou interagindo contigo, de falar um pouquinho de quem eu sou. Você já pensou poder falar dos seus grandes sonhos e ser escutado na hora em que você pode falar sobre isso? Pergunte às pessoas que estão contigo, quais são as tuas maiores conquistas? Para finalizar o nosso empilhamento, o último objeto era uma trave de futebol, que lembra gol. Na nossa conversa, o gol vai fazer referência a metas. O que você quer para o futuro? Quais são as tuas metas daqui para frente? O que você deseja realizar no próximo ano, nos próximos 5 anos? Com essas perguntas, as relações ficam mais fáceis, o quebra-gelo acontece e com essa estrutura de comunicação não existe aquele silêncio tão longo que às vezes dura horas naqueles minutos. Aquela sensação de que em 30 segundos parece que eu passei um ano inteiro do lado da pessoa com aquele constrangimento de não ter dito nada. A dica principal é a seguinte: para usar o empilhamento, muito cuidado na segunda pergunta, que é sobre o trabalho. Uma vez eu fui no aniversário de 40 anos do meu irmão, cheguei lá para ir como irmã dele. E haviam pessoas que conheciam o meu trabalho e pediram que eu fosse até um pequeno grupo que estava lá para explicar o que era coaching, o que era essa história de planejamento de vida. Eu acabei tendo que fazer uma mini palestra no aniversário do meu irmão. Nem sempre é adequado a gente falar de trabalho. Então essa pergunta do martelo, atenção, porque precisa ter adequação. Precisa ter um momento em que vale a pena falar de trabalho. Não em um evento social, uma festa de aniversário. Às vezes pula o martelo e faz crachá, casa, bebê, avião, bola de futebol, para que esse trabalho, que já tem 8 horas por dia, né, da nossa semana, não tome o tempo da hora do hobby ou do lazer daquela pessoa que está contigo. Espero que você tenha gostado desse nosso primeiro movimento de videoaula, falando sobre relações interpessoais. No próximo bloco, a gente começa a trabalhar princípios de relações humanas com tópicos bem especiais e reflexões bem profundas para que a gente seja diferente, para que a gente possa ser alguém que de fato sabe se relacionar. Até o nosso próximo vídeo.